Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Zedu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, nesse mês de janeiro a gente está fazendo uma série especial sobre guarda, de crianças e seus desdobramentos. E muitas perguntas dos nossos ouvintes têm chegado para você, Zedu. Hoje a gente já começa com a dúvida do Alex. Ele pergunta, no caso dos pais não pagarem pensão, os avós pagam? Em que condições os avós podem ter a guarda e pagar pensão para os filhos? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeiro vamos separar a questão de guarda da pensão, né? Alex, muito obrigado pela pergunta, viu, meu querido? O que acontece? O que o Código Civil vai prever é que os parentes podem pedir alimentos uns aos outros, tá? E aí nós temos a seguinte situação: o parentesco é dividido em graus. Então, aqueles de menor grau vão se responsabilizar em primeiro lugar, especificamente pais e filhos. E outra, Patrícia, de forma recíproca, tá? Tanto os pais devem alimentos para os filhos menores, quanto os filhos maiores devem alimentos para os pais que não possam suprir suas necessidades depois de uma certa idade. Então, sim, os avós vão responder. Mas os avós vão responder de forma subsidiária. O que é isso? Ele só responde se o responsável primário, aquele parente num grau mais próximo, não tiver condição de fazer, ou se aquilo que aquele parente mais próximo tem condição de oferecer não é suficiente para suprir as necessidades daquela criança ou daquele adolescente. Então, sim, diante dessas condições. A questão da guarda, no entanto, já é um pouco diferente. No caso de pensão, é assim que a gente vai ver. A questão da guarda vai acontecer caso se constate que os pais, e eu falo pai e mãe, não têm condição para o exercício da guarda, não tem condição do exercício, às vezes até do poder familiar. Nesses casos, para a colocação em família substituta, ou mesmo antes da colocação em família substituta, há de se investigar se há parentes pertencentes, à família extensa daquela criança ou daquele adolescente em condição de exercer aquela guarda. E eu vou te dizer uma coisa, Patrícia, tem sido muito comum, tá? Muito comum o exercício de guarda pelos avós. Muitas vezes os pais aparecem, muitas vezes os pais não demonstram condições, e os avós, talvez até por conta da idade ou de um senso de responsabilidade maior, têm assumido esse papel. Mas a estrutura da nossa sociedade é no sentido de que pais e mães são os guardiões natos, né? São os responsáveis por aquela criança. Não sendo possível, podem os avós, podem os tios, os irmãos, enfim, depender daqueles que ofereçam melhores condições. Perfeito. Vamos passar para a próxima, então? Vamos lá. O ouvinte pediu para a gente não dar o nome. Ele diz que num acordo de guarda compartilhada já arquivado, mas que não está sendo cumprido, questão de visitas, divisão das férias, isso pode ser reaberto? Na verdade, não é bem reabrir. Deixa eu explicar por quê. Quando a gente fala em reabrir um processo, a gente está falando em rever aquele processo. E não é o caso. Quando você tem uma sentença, e essa sentença pode ser uma decisão do juiz quando as partes não fizeram um acordo, ou uma decisão homologatória de um juiz, simplesmente dizendo para as partes: olha, esse acordo que vocês me ofereceram tem validade. Ele prolata uma sentença. E a sentença é um título executivo judicial. Ele é dotado ele é dotado de todos os atributos. É ruim quando a gente perde uma palavra, não, Patrícia? É verdade. Mas acontece. Cabeça. Bom, ele é dotado de todos os requisitos que permitem a execução, ou seja, permitem que o braço forte do Estado, juiz, faça com que aquilo aconteça. Então, se o acordo já está firmado, já tem uma sentença, ele pode simplesmente pegar essa sentença e propor uma execução daquela sentença. Melhor dizendo, o cumprimento daquela sentença. Cumprimento esse que vai ser forçado. Então, ele pode sim, se valendo desse acordo que já existe, pedir ao judiciário que faça cumprir esse acordo.
E ele diz aqui também que ele paga a pensão em dia, 15% descontado, inclusive, no contra-cheque dele, só que ele acabou perdendo as férias e as visitas desde setembro passado. Aí me vem uma pergunta, se não há o pagamento da pensão, visitas, né, na guarda compartilhada, isso pode ser suspenso? Não, olha só, não é bem assim que funciona, não. Muita gente confunde, achando que o pagamento de pensão é como se fosse um ticket, um Uhum. ingresso para poder visitar o filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pensão, a obrigação alimentar é uma e o direito de convivência é outro, não se misturam. É claro que se um pai deixa o filho em abandono material, ele pode ser processado até criminalmente. E em virtude de uma eventual condenação criminal, pode ser declarado que ele não tenha condições de exercer essa paternidade. E aí seria até destituído do poder familiar e perderia, como consequência, o direito de uma convivência mais livre, poderia até se pensar numa convivência mais restrita, monitorada, etc. Mas o importante é a gente entender que se alguém está em mora com a pensão alimentícia, você tem que promover a execução para o pagamento daquela pensão e não privar a criança de um direito dela, porque não é, o direito à convivência é o direito da criança. A Uhum. obrigação do pagamento da pensão é do pai. Então, como é que você vai fazer? Você suprime um direito de quem não está inadimplente para punir quem está inadimplente? Não faz sentido, não é, Patrícia? Uhum, é Então, lógico. o direito de convivência é um direito da criança. Você não pode penalizar o devedor de alimentos suprindo ou prejudicando o direito de convivência de uma criança. Você vai fazer a coisa certa, você vai permitir a convivência e vai executar a pensão alimentícia, e esse devedor pode, dependendo das circunstâncias, até ser preso por conta disso. Que coisa, né? Como é que a tendência do adulto é pensar pelo adulto, né? E o direito da visita do pai e a mãe é da criança. A criança tem o direito de ver os dois, né? Em qualquer situação que Exato. seja. Mas a gente pensa sempre em relação ao adulto, não no ponto de vista da criança. A gente acaba se infantilizando, né? Uhum, A gente acaba tendo uma atitude infantil. Tem que sim. lembrar sempre o seguinte: direito de convivência, criança não é posse. Criança Uhum, não é propriedade de pai e de mãe. Pai e mãe têm a função de cuidar da criança e não de ser dono da criança, né? Até porque a gente cria para o mundo, né? Porque um dia nós não estaremos mais aqui. Então exatamente. achar que você é dono, proprietário e que você vai usar aquilo para punir o outro, por favor, no final das contas, o prejudicado é quem não tem absolutamente nada a ver com essa história. Uhum. Pergunta do Paulo. A mãe que abre mão dos filhos, deixa os filhos com o pai, esse pai pode pedir pensão para as crianças dessa mãe? Sempre um pode pedir pensão para o outro, independentemente de deixar os filhos ou não deixar os filhos. Os alimentos são calculados com base naquilo que a gente chama de binômio, necessidade e possibilidade. O que é isso? Você apura as necessidades de uma criança, apura a situação econômico-financeira dos pais e faz uma conta ver quem pode pagar, quem não pode pagar. Essa história de ficar com um ou ficar com o outro é assim. É porque quando está na casa, por exemplo, da mãe, é ela que está comprando desde o papel higiênico até a carne para colocar na mesa, né? Uhum. Então, isso tem que ser, de alguma forma, compensado. Ela não pode arcar com isso sozinha. Quando inverte, quando é o pai que fica, a mesma lógica deve ser seguida. Essa questão de se é o pai ou se é a mãe, quem deixou o filho com quem, ela só vai servir para que a gente tenha a apuração das necessidades da criança. E lembrando que hoje há o princípio da isonomia da paternidade, da parentalidade. Pais e mães são iguais em direitos e obrigações. Embora culturalmente a gente esteja acostumado com aquele modelo mãe cuida, pai provê, hoje isso não é uma realidade absoluta. Nós vemos uma quantidade muito grande de lares em que acontece exatamente o contrário. Os pais cuidam e as mães colocam o dinheiro dentro de casa. Mas, independentemente do modelo familiar que seja, o cálculo é dessa forma: apura-se as necessidades da criança, apura-se a possibilidade dos pais e distribui-se o encargo financeiro de suprir aquelas necessidades de forma proporcional à possibilidade de cada um dos obrigados. Uhum. Olha que situação de um parente do Gabriel. Ele diz que um primo se separou, o filho ficava com a esposa e ele pagava a pensão normalmente. Mas quando o garoto fez 14, 15 anos, decidiu morar com o pai.
E enquanto morou com o pai por um período de 1 ano, o pai parou de pagar a pensão, porque o menino estava sob os cuidados dele. Aí ele resolveu morar com a mãe de novo. Foi morar com a mãe e ele, claro, voltou a pagar a pensão. Só que nesse ano em que o filho estava morando com o pai, a mãe pediu pensão, dizendo que ele não estava pagando pensão. E agora, Zedu? Se isso tem algum sentido, todo sentido do mundo. É aquilo que eu falei. Quando você tem uma decisão sobre alimentos, você tem um título executivo, tá? E esse título executivo, enquanto ele existir, é dever do Estado promover seu cumprimento. A parte propõe o cumprimento, o Estado tem que cumprir. Então, se ela tinha um título dizendo que os alimentos deveriam ser depositados na conta dela, os alimentos do filho deveriam ser depositados na conta dela, enquanto aquele título não for modificado, ele vai existir e vai gerar efeitos. Então, faz sentido sim, tá, Gabriel? O que eu recomendo? As decisões que fixam guarda e alimentos, elas não transitam em julgado. O que significa isso? Elas podem ser modificadas por outra decisão do juiz de primeiro grau. Porque, normalmente, um juiz de primeiro grau não modifica a decisão de um juiz de primeiro grau. Quem faz isso são os desembargadores no prazo de recurso. Mas aí que chegou uma sentença que não tem mais recurso. Se essa sentença for de alimentos ou se for de guarda, elas podem ser modificadas, só que a parte tem que propor uma ação pedindo a revisão. Qual foi a falha que a gente constatou aqui nessa história? É que quando o menino foi morar com ele, ele provavelmente não promoveu a ação de revisão ou de exoneração. Então, ele permitiu que aquele título judicial anterior continuasse valendo. E se o título está valendo, sim, corre o risco de bater polícia atrás dele. Ou seja, ele deveria ter comunicado à justiça que o garoto estava morando com ele, né? E que por isso ele pediu uma revisão para ver se continuaria pagando ou não pensão no período em que a criança estivesse com ele. Exatamente. Isso demora muito, Zedu, esse pedido de revisão? Patrícia, a única pergunta que eu não gosto de responder é sobre tempo e justiça. Tá? É porque eu vou repetir mais um dos meus bordões. O tempo do judiciário não é o tempo da vida. E quando a vida acontece, os processos estão lá se acumulando e nós vemos decisões, nós vemos situações em que os juízes às vezes demoram 6 meses para dar um despacho inicial numa petição. Isso é muito ruim. E eu quero aqui deixar registrado que, inclusive, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo ficou na 28ª colocação do Brasil. Sabe o que significa 28ª colocação? É a última. A última. Nós estamos em último lugar. Eu tenho que registrar também que eu levo muita fé, eu tenho muita confiança na desembargadora Janete, que assumiu agora a presidência do tribunal, e eu quero crer, não eu quero crer, eu acredito que ela já está desenvolvendo algumas ações no sentido de melhorar a nossa situação. Pelo que a gente vem acompanhando, ela já está tomando algumas providências que podem resultar numa maior celeridade do nosso judiciário, que é indispensável à satisfação dos direitos das partes. Mas por isso que eu não respondo, se demora muito ou não demora muito. Porque hoje nós estamos numa situação em que tudo demora muito. Mas de qualquer forma, ele entra com pedido, mas ele continua depositando a pensão até que ele tenha um parecer favorável a ele, né? Isso também tem que ficar claro, né? Essa é a regra. Embora a gente tenha que dizer que os efeitos dessa decisão, elas vão retroagir a partir da citação da parte contrária. Citação é aquele ato pelo qual se dá conhecimento à parte contrária de que existe um processo contra ela e que está facultada ela a exercer o contraditório e a ampla defesa. Isso é a citação. Então, ainda que o processo demore muito tempo para terminar, os efeitos da decisão vão retroagir à citação, a esse momento processual. Vamos lá. Leonardo conosco. Ele quer saber se existe alguma questão em relação à guarda compartilhada, se existe alguma ferramenta jurídica que diz quem tem que fazer o quê. As coisas, se tem uma lista de coisas que cada parte precisa fazer e o que acontece caso
uma dessas partes não cumpra o combinado? Existe algum amparo jurídico para que aquela outra pessoa que não tenha feito alguma coisa, que ela possa perder a guarda e passar a guarda para o outro? Como é que funciona isso? Olha só, a lei não vai ser explícita com relação a isso. Haverá uma regulamentação, a lei vai oferecer uma regulamentação e o descumprimento dessa regulamentação pode gerar penalidades. Agora, uma ferramenta que eu tenho sugerido são chamados planos de parentalidade. O que é um plano de parentalidade? É uma espécie de um contrato, vamos dizer melhor, um documento em que pai e mãe sentam, preferencialmente com o auxílio de um psicólogo ou de alguém que tenha experiência na elaboração desses documentos e redija cláusulas dizendo quem faz o quê. E como é que você vai apurar quem vai fazer o quê? Às vezes de acordo com a habilidade de cada um, às vezes de acordo com a disponibilidade de cada um. Então você pode elaborar um plano de parentalidade dizendo, olha, é função do pai vigiar as notas de matemática da escola, mas é função da mãe vigiar as notas de língua portuguesa. Por quê? Porque o pai, às vezes, é alguém que lide na área de exatas e a mãe já é uma pessoa da área de humanas, então teria mais habilidade, mais capacidade para auxiliar o filho dentro da sua área específica. Eu estou dando assim um exemplo grosseiro e tal, mas é possível você criar esse documento, esse chamado plano de parentalidade, estipular ali todas as obrigações do pai, todas as obrigações da mãe, estipular ali dias de convivência, estipular ali formas de convivência, horário da criança dormir, doce que pode comer ou não comer, quem dá o remédio, pode se estabelecer de uma forma muito completa. Muita gente vai achar isso burocrático. E o que acontece? Pode parecer meio burocrático, assim, para os mais antigos, se você virar para sua avó, para o seu avô e falar assim, olha, eu e meu marido elaboramos uma lista de atribuições de cada um, eles vão achar a coisa mais estranha do mundo. Mas é por quê? Porque antigamente, na cultura lá dos nossos avós, os papéis eram definidos em função do gênero. Então a mulher cuidava, ela que fazia tudo. O homem só tinha a obrigação de trabalhar fora de casa e trazer dinheiro para casa. Hoje a realidade social não é bem essa, quer dizer, não é bem essa para todas as famílias, embora a gente ainda tenha muitas famílias que seguem esse padrão. Mas nós estamos num momento de transição. Então pode parecer burocrático, mas é mais seguro, né? Sem contar que, assim como acontece com as questões relacionadas à guarda e a alimentos, esse documento também pode, ainda que ele seja homologado pelo juízo, o chamado plano de parentalidade seja homologado pelo juízo, é possível a sua revisão. E por que é possível a revisão? Porque a vida não para, né? Nem a vida, nem o tempo, como diria o Cazuza. Então a coisa vai mudando, é necessário que se faça ajustes para que ele seja sempre atual e compatível com a realidade. Então sim, existe sim, Leonardo, o chamado plano de parentalidade em que você pode estipular todas essas questões. Zedu, te agradeço mais uma vez estar conosco. Tem perguntas ainda para a gente responder na próxima semana. Inclusive, Zedu, tem uma pergunta aqui do Franco a respeito de idosos. Como é que a gente consegue convencer um idoso a aceitar uma cuidadora? Porque tem alguns que não aceitam e legalmente, muitas vezes, esses cuidadores são necessários. A gente pode responder essas e outras perguntas na segunda que vem? Na próxima semana. E aí eu vou tentar ver se eu consigo alguma mágica, porque convencer um idoso difícil, alguma né? coisa, né? Mas vamos lá, na semana que vem a gente conversa então. Valeu, querido, obrigado, um abraço, boa semana para você. Boa semana para todos nós.